Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Boteco F1. Meu nome é Sérgio Civerli e estamos nessa jornada revisando, repassando pelas páginas da história de Emerson Fittipaldi, mais um episódio da série Grandes Pilotos. E hoje é dia, Lito, de falar da Copersucar. O que foi a Copersucar, para quem não conhece? As grandes discussões na internet é se o Emerson acertou em deixar a McLaren para criar a primeira equipe brasileira na Fórmula 1. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, é muito difícil você dizer se acertou ou não acertou. Eu acho que não cabe o julgamento ali. Foi uma decisão dele, era um projeto do Wilson, que acabou se tornando um projeto de toda a família. Ele era realmente o principal, a grande base, o sustentáculo da equipe viria a se tornar a presença dele. Eu acho que para continuar com a equipe foi muito importante a presença dele. E, de fato, ele, com isso, sacrificou a carreira dele, ou o melhor desenrolar da carreira dele. Mas foi uma aposta que ele fez, se desse certo, ele seria, sei lá, mais importante ainda do que já foi. Agora, o fato é que o Emerson, quando foi campeão pela segunda vez, isso veio a ser revelado mais tarde, o Wilson me contou essa história, o Wilson é o Wilsinho, né? O Emerson chegou a falar com o Barão e com o Wilsinho, que eles sempre foram, as decisões deles eram sempre assim, em colegiado, né? Por exemplo, quando o Emerson foi correr na Europa, ele não tinha dinheiro para nada. Eles venderam aqui a fábrica de kart, venderam a fábrica de volantes, tudo isso. Quer dizer, era um sacrifício do Wilson para o Emerson, porque o Wilson já era casado aqui, tinha uma vida de maiores responsabilidades. Mas ele sacrificou muito da parte dele também para o Emerson. Eles sempre foram muito um clã, sempre foram muito aquele espírito de todos juntos. E numa dessas voltas aí, o Emerson sentaram-se os três para falar sobre o ano seguinte, e o Emerson falou: eu vou parar de correr. Como? Você ficou louco? Vai parar de correr? Não, vou parar de correr. Tinha morrido o François Sever, tinha morrido, que era muito amigo dele, né? Era um dos pilotos jovens também, uma figura muito carisma. E esses golpes, na época o automobilismo era extremamente perigoso mesmo. Chassis de alumínio, não havia preocupação com segurança, havia até um certo pudor dos pilotos de falarem nisso. Entre eles, falava: se o automobilismo é perigoso para você, você devia tentar xadrez, quem sabe, uma carreira num banco, mas no automobilismo não. O automobilismo é perigoso. E isso criava essa aura de cavaleiro andante, né, de herói, de gladiador que tinha o piloto naquela época. Sabe? Era o homem que enfrentava os riscos e superava, só que chegava um dia que não superava. E o Emerson sentia aquilo chegando. Então ele eu vou parar. Ele falou: você ficou louco, você é bicampeão, você tem uma carreira enorme pela frente, você é muito jovem, não sei o quê. Aí se solidificou a ideia de se fazer uma equipe brasileira, que foi a equipe Copersucar. Eu não posso dizer se foi erro ou foi acerto, só posso dizer que foi muito importante a vinda dele para a Europa. Conta pra gente um pouquinho da história da Copersucar. Teve alguns anos, até a campanha da equipe na temporada não foi tão ruim como algumas pessoas dizem atualmente, né? Parecia que com certos investimentos e tudo mais, a equipe poderia ter dado certo. Por que a equipe não deu certo? E esses highlights, né, esses melhores momentos que a equipe teve na Fórmula 1? A equipe não deu certo por alguns motivos, não teve uma razão, teve várias razões. O primeiro carro, por exemplo, o carro o 001 FD, F de Fittipaldi, D de Dívila, do Ricardo Dívila, que é um brasileiro, um engenheiro brasileiro. Quem não conhece deveria se envergonhar por não conhecer, que é uma figura extremamente importante no mundo inteiro do automobilismo. O Adrian Newey, por exemplo, que é o grande gênio aí dos projetos da Fórmula 1 atual, foi estagiário dele. Ele já trabalhou em todas as categorias do mundo. Sabe? Engenheiro acima de qualquer suspeita, professor
de faculdade de engenharia de competições na Inglaterra. Ele é o homem do Renascimento, né? Ao mesmo tempo é um intelectual refinado, é um homem que sabe muito, muito, muito de arte, de música clássica, sabe? É outro padrão. Inclusive, ele é colunista da revista Racer. Quem puder tiver a oportunidade de ler os textos dele vai ter momentos de delícia. E o Ricardo mesmo, ele admite, o carro era espetacular, mas era totalmente diferente dos carros da época. Era um carro bem afilado, piloto muito deitado, o primeiro carro a ter tampa de motor e tomada de ar. Aquela tomada de ar canalizava o ar, acelerava o fluxo de ar para as cornetas de injeção do motor, havia um ganho de potência. Não é a mesma coisa, mas é o mesmo princípio de um tubo compressor, de um compressor. Você acelera o ar, aumenta a massa de ar, com isso você pode jogar um pouco mais de gasolina, você mantém sempre uma proporção de 16 partes de ar para uma parte de combustível. Se você aumentar a quantidade de ar, você pode aumentar a quantidade de combustível, vai ter uma explosão maior, vai gerar mais potência. O carro aerodinamicamente era um passo à frente. O carro foi o primeiro carro a ter o chamado honeycomb, que honeycomb seria algo como favo de abelha, de mel, duas partes de alumínio com honeycomb por dentro. Era a construção que era usada na engenharia aeronáutica. Eles trabalharam muito de perto com a Embraer, inclusive com o auxílio de túnel de vento. O carro era avançadíssimo, mas era muito complicado. O carro era todo carenado. Para você mexer no motor, levava tempo. O próprio Ricardo, hoje em dia, nas conversas que a gente revê a vida, ele fala, olha, se eu voltasse atrás, eu faria um carro simples. Faria um carro como era na época. Aquele carro eu não tinha nenhum parâmetro para ver o que os outros estavam fazendo, poder aproveitar qualquer evolução. Era o conceito único. Então, não tinha o que olhar para os lados, aprender com a concorrência. Mas, de qualquer maneira, eles fizeram esse carro. Quando o Emerson chegou, o 02, aí eles já estavam mais no padrão, já tinham mais essa experiência, e o carro andava bem e não andava tão bem. O não andar tão bem se devia principalmente ao fato de a Fórmula 1 sempre foi um esporte inglês, e naquela época ela era muito mais inglesa. Então, não tem dúvida, os bons motores da Cosworth, os melhores, porque os carros eram praticamente carros feitos em kit. Os freios eram Girling, o câmbio era Hewland, os motores eram Cosworth, os pneus eram Goodyear ou Firestone, mas tudo que... O melhor motor ia sempre para os amigos. Não tem dúvida disso. Eles tinham uma deficiência de potência. Não tinha jeito, sabe? Aí tentavam um preparador ou outro, que até melhorava os motores que eles tinham, mas não tinham os recursos para fazer motores iguais aos da Lotus, aos da Tyrrell. Não tinha conversa. Isso era incontornável. E outras coisas também se deveram até um isolamento em relação à imprensa brasileira e também pelo não entendimento, pela falta de cultura automobilística da imprensa brasileira na época. E brasileiro não quer saber, ou você ganhou ou você perdeu. Segundo lugar, sabe? E foi por aí, foi tratado assim. E eles cometeram alguns erros clássicos, alguns erros na época da ditadura, que o Brasil era um país difícil. Você não tinha direito à opinião que não fosse opinião oficial, sabe? Você podia ser preso porque alguma pessoa que era suspeita de subversão, por não aceitar os ditames da ditadura, se essa pessoa tivesse seu nome na agenda telefônica, você podia ser preso. Podia não, você seria preso. Isso aconteceu. E não aconteceu uma vez, não. Isso era uma coisa comum. Então, era um país difícil. E a ditadura, os ditadores, não eram exatamente figuras... É uma época de censura muito grande, não eram exatamente figuras muito bem vistas, principalmente no meio da imprensa, que era quem mais apanhava. E eles fizeram um lançamento de carro no Palácio Alvorada, sabe? Diante, ali, ao lado do Ernesto Geisel, que foi um dos mais duros ditadores, para não usar outros termos. Então, criou-se, na época, uma imagem de representante do Brasil oficial, ou seja, ligados à ditadura.
e isso prejudicou bastante o relacionamento deles com a imprensa aqui. Isso é inegável. Isso havia uma má vontade com eles por causa disso. Foi um dos erros. E a Copersucar durou até 1982, certo? E o bacana é que o Keck Rosberg, que depois seria campeão mundial, e teria um filho campeão mundial, praticamente começou sua carreira na Fórmula 1 pela Copersucar. Ó, Lito, a gente está terminando esse episódio, esse capítulo. Conta pra gente onde que a gente pode se inscrever no seu canal. Para quem ainda não está, tá perdendo tempo, rapaz. Olha, o canal se chama, logicamente, Lito Cavalcante, youtube.com/Lito Cavalcante. A gente faz lives toda segunda-feira às 8h30, que é quando a gente grava o podcast, que vai ao ar às quartas-feiras às 11 da manhã. Tem vídeos com certa frequência. Eu não obedeço a muita frequência. Eu faço vídeos, a frequência real é da live. Os vídeos eu faço de acordo com a necessidade dos fatos. Quando surgem fatos novos, que eu acho relevante, eu ponho no ar. Não obedeço a uma regularidade. Quarta-feira, dia de vídeo. Não, eu não trabalho assim. Eu trabalho com a notícia em si. E fora a live, que é segunda-feira às 8h30. Quem quiser participar, é só entrar. Faz suas perguntas, a gente explica, muitas vezes a gente tem comentário. Recentemente a gente agora está inaugurando uma fase de mais entrevistas. A gente teve em dezembro uma entrevista muito longa, muito legal, está disponível lá no canal, com o Sérgio Sete Câmara. Também fizemos recentemente uma entrevista com o Igor Fraga, esse garoto, essa pérola que vem aí é um diamante bruto também, viu? Que vem aí, está chegando na Fórmula 3 FIA agora, está chegando já sob o guarda-chuva da Red Bull, piloto muito, muito, muito interessante, promissor e interessante. Ele é da escola do Alex Ribeiro, do Nelson Piquet, do Roberto Moreno, que é a escola do pobre abusado. Eu vou explicar isso por quê. O Zampa, meu velho amigo, meu velho companheiro, grandíssimo jornalista, Marco Zamponi, tinha uma frase que define bem isso. Automobilismo é esporte de rico e de pobre abusado. Ele é dessa estipe, dessa linhagem. Pessoal que dormia na oficina, dormia dentro do carro, morava dentro de uma Kombi. Como isso aconteceu nos anos 70, 80 com o Piquet, com o Moreno e agora com o Alex antes também, e agora com o Igor Fraga. Então, galera, não deixa de se inscrever no canal do Lito. Claro, os links estão na descrição do vídeo. E no último episódio, que vai ao ar em breve, nós vamos falar do final da carreira do Emerson nos Estados Unidos. Então, não deixa de se inscrever, o vídeo vai sair já já.